Salve, meu aluno querido, aqui é o professor Pablo Jamil, que seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje, este vídeo aqui é dedicado aos concurseiros que estão aí preocupados com a prova da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. A grande preocupação é, Pablo, eu consigo conciliar os meus estudos de língua portuguesa para as duas provas? A resposta é sim, consegue, porque os conteúdos são semelhantes. E neste vídeo eu vou explicar para você o que é que mais cai em prova de Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, para que você já possa se preparar e ter um pouco mais de tranquilidade no momento de estudar para este concurso. Eu sei que você já está aí num sprint, está numa reta que está visando a sua aprovação e o esquema é pensar como otimizar o seu tempo. Carlão, roda a vinheta aí para eu poder explicar para a galera. Muito bem, vamos falar sobre os tópicos que aparecem nos editais. Os tópicos são semelhantes. Na verdade, quem realiza o concurso, Sebrasp, publica o edital idêntico de língua portuguesa. E o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que mostrar para você o que é que se cobra em provas do CESP/Sebrasp em português. Então eu vou colocar aqui para você o seguinte, ó. Português, beleza? Português, PF/PRF. Muito se fala sobre isso e a galera vai passando para você cronograma e vai fazendo milhares de eventos. A gente pode resolver isso de uma forma bem mais simples e bem mais rápida. Mas antes de prosseguir, por favor, clica aqui do lado, faça inscrição no canal, certo? Venha ser mais um seguidor, mais um inscrito aqui na nossa página, para que a gente possa conversar e ter conteúdos cada vez mais interessantes. Olha só, nós temos que dividir os tópicos relativos de cada conteúdo que podem aparecer nas provas e que costumam aparecer. Então, eu vou colocar aqui primeiro os grandes tópicos, certo? Primeiro aqui, ó, morfologia. E dentro de morfologia, eu vou subdividir os elementos. Depois, eu vou colocar aqui para você, ó, sintaxe, para você saber o que é que cai aqui. Também vou subdividir esses elementos. Morfologia e sintaxe são dois grandes tópicos. E a partir disso aqui, eu vou explicar pontos específicos e vou trabalhar com matérias recortadas daqui para frente, tá? Vamos começar falando sobre a morfologia. Pablo, o que é que costuma cair nessas provas sobre morfologia que eu tenho que saber? Então vamos começar com as classes de palavras. Primeira classe de palavras que cai muito nas provas do CESP é a classe dos advérbios, tá? Pablo, como é que isso cai na prova do CESP e o que é que eu tenho que saber, já que eu vou prestar um concurso para a Polícia Federal ou Polícia Rodoviária Federal? Você tem que saber classificar um advérbio semanticamente, tem que saber a diferença entre um advérbio e uma locução adverbial, porque esses elementos são distintos, então você tem que saber a diferença entre isso aqui. E você precisa saber lidar com o sentido dos advérbios quando eles estiverem dentro de uma frase. Por quê? Nas questões de reescrita, quando a banca pede para você pegar uma frase e reescrever, geralmente os advérbios mudam de posição. E, grave minhas palavras, a mudança de posição de um advérbio pode culminar na mudança de sentido de uma frase. Por isso, os advérbios são importantíssimos nesse aspecto. Segundo elemento, muito importante ainda dentro da morfologia. Vou colocar aqui para você, ó, conjunções, certo? Pablo, por que as conjunções são importantes? Geralmente, as provas do CESP pedem para o candidato unir frases e nessa união colocar uma palavrinha. Aí, o candidato tem que ter clareza se essa palavra que une duas frases tem o sentido que a banca está pedindo. Geralmente, ela está falando sobre conjunções. E aí você tem que saber se a conjunção é
adversativa, para dar um sentido de oposição, se ela é aditiva, se é uma conjunção causal, se ela é uma concessiva, perfeito? Quando você assiste a minha aula sobre conjunções, que tem aqui mesmo no canal, você consegue ter clareza a respeito desses elementos. Não fique com dificuldade, afinal de contas você tem que saber a classificação de sentido, né, a classificação semântica, e saber quais são as conjunções vai ajudar você na hora de fazer uma análise sintática, certo? Então, conjunções caem. A banca pede para você trocar uma conjunção por outra, ver se vai preservar o sentido, isso também é comum. Depois disso, tópico número 3. Coloca lá, depois das conjunções, temos as preposições. Tá anotando isso no seu material? Responde aí para mim, Pablo, tô anotando. Então vamos lá. Por que a preposição é importante? Por causa das questões de regência, certo? E aí a banca pede para você se a presença de uma palavra ali é obrigatória, se a preposição de pode ser retirada, se a preposição em pode ser removida, se a preposição para pode ser substituída por outra preposição. Então o que é que você tem que saber aqui? O sentido das preposições dentro da frase e se você pode substituir ou simplesmente remover. Isso cai e cai demais. Cai muito nas provas da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Depois vamos pegar aqui, ó, tópico de número 4. Coloca lá, pronomes. Pablo, por que os pronomes são importantes? Aqui eu preciso abrir um leque para falar para você. Os pronomes são importantes por causa da colocação pronominal, ou seja, saber se o pronome tem que estar antes, no meio ou depois de um verbo. O que nós chamamos de próclise, mesóclise e ênclise, certo? Isso costuma cair muito nessas provas. Então, fique de olho, porque esse assunto é importante. Onde é que você estuda colocação pronominal? Ou na disciplina de colocação pronominal, ou quando você estiver lá observando os pronomes oblíquos átonos, tá? Principalmente o, a e lhe, que são os principais que caem em provas, tá? Pronomes, colocação pronominal. Outra coisa que você tem que saber, e aqui, quando eu falei para você sobre pronomes pessoais, já estou dando aquela dica. Olho aberto para o, a e lhe. Substituição de palavras por pronomes, isso cai bastante. Os pronomes, atenção, demonstrativos. Demonstrativos. Eu corrigi todas as provas da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Todas. Tá? Eu tenho inclusive um curso para cada concurso. Eu tenho o dossiê Polícia Federal, em que eu corrigi todas as provas da PF, e o dossiê Polícia Rodoviária Federal, em que eu corrigi todas as provas da PRF. Eu digo para você sem medo de errar. Em todas as provas existe pelo menos uma questão com pronome demonstrativo. Esse, essa, isso, este, esta, isto, aquele, aquela e aquilo. É conteúdo importante. Você precisa dominar isso aí. Saber que o esse retoma o que foi dito, que o este aponta para o que será dito. Isso aparece muito nas provas. Depois disso, tá? Falando ainda sobre pronomes, outro pronome bem importante para que você estude e tenha domínio, pronome relativo. E aqui eu vou te explicar o porquê. São dois casos. Primeiro caso, substituição de pronome relativo. Cai muito, certo? Por exemplo, o pronome onde, que só pode ser empregado para retomar lugar. A banca pede para você substituir por outro, ou trocar que por o qual. Então essas substituições, tá? Você precisa entender como funcionam. Sempre cai em prova. Outro tópico que cai em prova, e é muito importante você sacar por causa disso, que envolve pronome relativo, está associado ao conteúdo de sintaxe. A nossa oração subordinada adjetiva. A banca pede para você, assim, da maneira mais tranquila, tal oração pode ser colocada entre vírgulas.
As vírgulas que isolam tal oração podem ser removidas sem prejuízo para o sentido. E o cara não sabe, mas secretamente ele está falando de oração subordinada adjetiva. Como é que você identifica? Por causa do pronome relativo. Então, tem que estudar, tem que saber isso, mas olha, na ponta da língua. Depois disso, depois dos pronomes, você vem aqui e coloca o último tópico de morfologia que é muito importante, que é o tópico sobre verbos. A banca CESP, por extensão Sebrasp, não é especialista em verbos, tá? Essa seria a banca FCC, a Fundação Carlos Chagas. Mas a banca CESP costuma exigir do candidato alguns conhecimentos sobre verbos, tá? Um deles é a correlação de tempos e modos. Então, saber se um verbo está no imperativo, se está no presente, no futuro e a relação disso dentro de uma frase. E ter o mínimo de conhecimento sobre voz verbal. Beleza? Saber quando uma frase está na voz ativa ou na voz passiva, porque isso é bem importante. É claro, saber a noção de predicação verbal, né? Se o verbo é transitivo, intransitivo, se ele é de ligação ou se não é. Eu recomendo uma aula minha que existe aqui no canal que se chama Dominando os Verbos, tá? Isso pode ajudar você. Então, para a morfologia, já encerramos. Sintaxe, tá? O que é importante você entender a respeito de sintaxe? Em primeiro lugar, vamos aqui começar de uma forma bem mais simples. No período simples, tá? O que a gente chama de período simples. Existem algumas funções sintáticas que caem mais. Pablo, o que é que cai mais? O que cai mais, então, é sujeito. Então, saber identificar o sujeito. Saber identificar os complementos verbais, ou seja, objeto direto, objeto indireto, e saber identificar o que é um aposto. Esses elementos caem bastante. Eu colocaria aqui também o adjunto adverbial, mas como você já vai estudar advérbio, então já vai estar bem próximo ali. E aí, podemos pensar no tópico número 2, o chamado período composto. Pablo, o que é que cai sobre período composto? Talvez aqui você fique feliz. Por quê? Porque não há muito aprofundamento em relação a essas questões. No período composto, você vai ter que saber, tá? Vai ter que saber a noção de oração coordenada, mas como você já vai estudar conjunções, fica fácil, porque é basicamente saber reconhecer o sentido das orações, beleza? E digo para você, cai bastante a oração subordinada adjetiva. E aqui você tem que saber a diferença entre a explicativa e a restritiva. Beleza? Eu tô mapeando a prova aqui para você, cara. Isso vai ajudar e vai ajudar bastante. Vamos para outro tópico importante, tá? Coloca aqui um tópico que certamente aparece nessas provas. Concordância, tá? Concordância. E qual delas, professor? Concordância verbal. O que é que você precisa estudar aqui em concordância verbal para você mandar bem na prova? Precisa saber a regra geral, quer dizer que o verbo concorda com o sujeito, e alguns casos particulares, como o caso do verbo haver, quando estiver significando existir, ocorrer ou acontecer. O caso dos verbos acompanhados da palavra ser, quando é que o verbo pode ir para o plural e quando é que ele não pode ir para o plural. Você tem aula sobre isso aqui também no canal, pode ficar tranquilo, mapeia a prova assim, ó, sem qualquer dificuldade. Ainda dentro da concordância verbal, saber, ter um pouquinho de noção quando a concordância
é facultativa. Então, aqueles casos em que você tem um sujeito composto, pós-posto ao verbo, que pode concordar com um elemento mais próximo, se estiver no singular, ou com todos os elementos. Então, é bem importante que você se lembre disso aqui no momento de estudar. Depois de concordância, Pablo, o que é que costuma cair? Manda lá, sem enrolação. Crase. Crase cai em quase toda a prova do CESP. Ou para você dizer se o acento é facultativo ou não, ou para você dizer se um acento poderia ser colocado numa expressão. Como é que você resolve isso? Existem 2 aulas no meu canal que se chamam o uso da crase e o macete secreto e os mandamentos da crase. É só você assistir essas 2 aulas que você já resolve todas as questões de crase sem sofrimento, sem desespero. Então, já vimos aqui a morfologia, sintaxe, concordância e crase. Agora eu vou dizer para você, pontuação, tá? Coloca lá. Pontuação. O que é que costuma cair sobre pontuação em todas as provas da banca CESP? Fácil demais, cara. Coloca aqui a vírgula, beleza? A vírgula e todos os aspectos associados à vírgula. Não pode haver vírgula entre sujeito e verbo. A vírgula pode ser empregada para enumerar um elemento, para separar um aposto, para deslocar um termo dentro de uma sentença. Então, pontuação é conteúdo cativo. Pode ter certeza de que pelo menos uma questãozinha sobre vírgula poderá aparecer. Sugiro que você dê uma olhada também nos travessões, nas aspas e nos 2 pontos, porque são elementos que aparecem eventualmente. Ô Pablo, mas você ainda não falou sobre aquela parte de interpretação. Interpretação e compreensão de textos. Então, vamos lá. As principais questões sobre interpretação são aquelas que avaliam o conteúdo do texto, o desenvolvimento do texto e a opinião do autor. Então, tem que ficar de olho exatamente nisso. Opinião do autor, o conteúdo do texto e a técnica de desenvolvimento do texto. Como é que ele desenvolve? Desenvolvimento. Beleza? Vamos lá. Questão de interpretação. Você tem basicamente 2 modelos. A questão que diz o seguinte: o texto afirma que, e nesse caso você tem que voltar para o texto e ver se existe ali uma expressãozinha parecida com aquilo, reescrito, uma paráfrase pelo menos, para você dizer, beleza, nessa parte do texto eu consigo confirmar a resposta. Ou aquele comando dizendo assim, infere-se do texto que. E aí dessa maneira você precisa perceber se existem indícios dentro do texto para você tirar aquela conclusão. E como você justifica aquela conclusão. Essa é a ideia que você precisa adotar para responder a essas questões de interpretação de textos. Elas não costumam ser muito aprofundadas, então não ultrapasse o texto, não viaje, fique preso ao que o texto traz para você. Em relação ao assunto de correspondência oficial, na minha opinião, a banca examinadora vai ser mais comedida, vai ser mais tranquila, vai cobrar princípios da redação oficial e muito provavelmente vai deixar de lado a diagramação. Por quê? Porque a diagramação foi aquilo que mudou de 2018 para cá. Então, é provável que nós não tenhamos questões sobre isso, que verse mais sobre a linguagem da redação oficial, o propósito da redação oficial, aquilo que você pega já nas primeiras etapas de redação oficial do Manual de Redação da Presidência da República. Beleza? Pablo, eu posso usar o mesmo raciocínio para as 2 provas?
Sim, pode. Qual costuma ser a diferença? A prova da Polícia Rodoviária tende a ter menos textos. A prova da Polícia Federal tende a ter mais textos. Os textos da Polícia Federal costumam ser textos voltados à área do direito e alguns textos de natureza mais filosófica. Então eles podem dar um pouquinho de trabalho na hora de interpretar. Minha sugestão é que você, se estiver com dificuldade, leia o texto em voz alta. Lógico, não gritando na sala, né? Mas leia o texto para si, porque isso facilita um pouco, né, a percepção da dinâmica do texto. Fica um pouquinho mais fácil nesse aspecto. Esses aqui são os assuntos principais de língua portuguesa para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal. Se você quiser revisar esses tópicos aí comigo por meio de questões, você pode assistir as questões que estão aqui no canal ou você pode simplesmente vir para o meu curso, que é o dossiê da Polícia Federal ou o dossiê da Polícia Rodoviária Federal. Os links estão aqui abaixo, é só você clicar e começar a estudar comigo. Perfeito? Se você curtiu, deixa o like, faça inscrição no canal e não se esqueça de dar aquela passadinha no meu Instagram, @PabloJamilk, e fazer a sua inscrição lá também, porque lá eu posto diversas dicas de língua portuguesa todos os dias. Um grande abraço, força guerreiro!